Minha horrível sogra é sem teto e minha esposa e eu não nos importamos. Tenho 25 anos e sou casado com uma mulher de 26 chamada Carol, e a mãe dela, Daniele, que tem 61 anos, é um saco de lixo completo, e isso é a coisa mais legal de se dizer. Durante a infância de Carol, Daniele sempre menosprezava Carol e a manipulava para fazer as coisas mais besteiras, geralmente alegando que seu pai os abandonou em Co para buscar fama e fortuna na Califórnia e se recusando a pagar pensão alimentícia, enquanto ela na verdade gastaria a pensão alimentícia sozinha, comprando livros e roupas e não sustentando a filha. Daniele também mudou o sobrenome de Carol na Previdência Social para o sobrenome de Daniele quando ela era criança, o que tornou incrivelmente difícil para Carol encontrar um emprego quando adulta, porque ela era uma estrangeira ilegal do governo dos Estados Unidos. Isso significava que ela tinha um sobrenome em sua certidão de nascimento e um sobrenome diferente em seu cartão de Previdência Social. Daniele também tinha um emprego péssimo que não pagava muito bem e teve que conseguir um apartamento com Carol no nome de Carol porque Daniele tinha um crédito ruim e Carol tinha uma pontuação de crédito zero porque ela tinha 18 anos na época e não tinha próprias contas para pagar. Daniele continuou criticando Carol por não ter emprego, mas Carol disse que não podia por causa da questão do nome. Eles acabaram sendo despejados por falta de pagamento do aluguel porque o emprego de Daniele não dava para pagar um apartamento de luxo e ela teve que ir morar com a avó. Mais tarde, Daniele perdeu o emprego durante a cobiça e está desempregada desde então. Existem muitos cenários sobre como Daniele tiraria vantagem da própria filha, mas não quero aborrecer vocês com os detalhes. De qualquer forma, vamos à história. No final de 2021, enquanto eu e Carol estávamos noivos, ela queria ingressar na Marinha dos Estados Unidos. Ela mudou seu nome para o sobrenome de seu pai na Previdência Social para corresponder à sua certidão de nascimento e até deu ao recrutador os documentos da custódia dos filhos para provar seu nome. Ela se alistou, concluiu o ensino básico, concluiu o ensino e recebeu ordens para servir em um navio. Nós nos casamos em setembro de 2022, antes de ela ser enviada para a VA para seus novos pedidos. Enquanto Carol estava servindo e eu passava um tempo arrumando meus pertences para me mudar para a VA, descobri que Daniele estava fazendo terapia para possivelmente seguir em frente, ou assim imaginei. Eu tentei muito ficar longe dela durante esse tempo, mas ela estava sempre me incomodando, perguntando por que Carol não falava com ela durante o dia. Eu a informei em repetidas ocasiões que ela não tem serviço de celular em seu navio, mas para ela, era apenas uma daquelas coisas que você coloca em um ouvido e sai pelo outro. Acabei chegando a VA em dezembro de 2022 para ficar com Carol. Há algum tempo que ignoramos todas as ligações de Daniele. Avanço rápido para abril. Carol recebe uma mensagem de Daniele pedindo que ela ligue para conversar. Elas conversam um pouco ao telefone e Carol descobre que sua avó não está bem. Também recebo pelo correio o convite de formatura do HS do meu irmão e quero vê-lo se formar em maio, o que significa que Carol quer ver a avó porque teme não chegar até o final de 2023. Daniele parecia ser super legal e Carol e eu pensamos que ela mudou por causa de toda a terapia que estava fazendo. Então, na semana passada, voamos de volta para Co e Daniele nos emprestou seu carro enquanto estávamos lá e estava sendo muito gentil conosco como um ser humano decente. Vemos meu irmão atravessar o palco e Carol vê sua avó. Lá, ficamos sabendo que a vovó quer se mudar para um lugar mais seguro com a tia de Carol por causa de sua saúde. E Daniele tem que se mudar para outro lugar porque, para ela, ninguém quer me acolher porque a família não gosta de mim. Dissemos a ela que se não estivéssemos morando em um apartamento de 60 metros quadrados e um quarto no outro lado do país, poderíamos ajudá-la. Mais uma vez, ela começa a ser ainda mais gentil conosco enquanto ainda está no Co. Eu até avisei Carol que ela ser gentil poderia significar algo ruim no futuro, dado seu comportamento passado. Carol concordou. Poucos dias depois de voltarmos para VA, há 5 dias, Carol recebe uma mensagem de Daniele dizendo que ela terá que morar em seu carro porque ninguém vai ajudá-la. Carol perguntou por que ela não consegue um emprego e conseguir um apartamento próprio, e ela disse que não consigo emprego na minha idade, e já faz muito tempo, e é muito caro morar sozinho,
principalmente no co. Carol disse a ela que infelizmente não podemos ajudá-la porque um moramos em um apartamento pequeno e dois moramos a 7 estados de distância, do outro lado do país. Então agora aqui estamos hoje. Estou no trabalho e recebo uma ligação da Carol dizendo que ela precisa ficar comigo. Pergunto se está tudo bem, porque posso dizer que ela não está. Ela disse que falaria sobre isso quando chegasse lá. 30 minutos depois, ela aparece e eu vou almoçar com ela. Ela me disse que sua mãe literalmente pediu $1.000 para ajudá-la a se mudar de co para VA para que ela pudesse ficar conosco. $1.000! Dissemos a ela várias vezes que não poderíamos ajudá-la porque não temos esse tipo de quarto. Muito menos não temos 1.000 para doar porque vivemos de salário em salário. Fiquei tão pasmo. E Carol me disse que o fato de ela ter sido super legal nos últimos tempos era bom demais para ser verdade, que foi o que eu senti que iria acontecer. Ou ela não recebeu a terapia de que precisava ou mentiu. Não sei qual foi o caso disso porque não há provas. Eu não estava presente nessa parte, mas Carol e Daniele discutiram por telefone, mas como se xingassem. Daniele ficou chateada com Carol por não ter providenciado um lar para ela quando ela fez isso durante seus primeiros 20 anos de vida e agora Carol não pode retribuir o favor. Carol então disse à mãe, vai a merda, antes de desligar e bloqueá-la completamente. Daniele agora está sem abrigo e a viver no seu Nissan Sentra, mas não nos importamos menos. Todos esses anos que Carol teve que suportar devido ao comportamento autoritário e narcisista de Daniele agora está mordendo sua bunda, e ninguém quer morar com ela por causa disso. Porque aquela vadia só se preocupa consigo mesma e sabe que o que está fazendo é errado e não dou a mínima. Eu, pessoalmente e honestamente, não me importo se ela morrer. Vou mijar no túmulo dela quando ela morrer. Meu pai tira eu e minha irmãzinha de todos os lugares que vamos e parou de gastar dinheiro com nossa educação porque eu não atingi as notas esperadas. Antes de entrar na história, só quero esclarecer que o inglês não é minha primeira língua, portanto, não se importe com os erros de ortografia e gramática que cometo ao longo da história. Vou tentar resumir a maior parte. Isso aconteceu na época em que terminei meu teste do 9º ano e recebi os resultados. No meu país, você precisa se sair bem no teste do 2º período do 9º ano e corrigir os erros no exame do 10º mês para fazer um exame conhecido como nível 1. Somente depois de passar no nível você poderá estudar na série 11 e 12 que seriam equivalentes ao ensino médio na maioria dos países. Quando obtive os resultados, fui bem em quase todas as disciplinas, exceto islamismo e matemática. O teste islâmico foi em minha língua nativa e consistia principalmente de questões teóricas que deveriam ser respondidas de uma maneira específica que não conhecíamos. Quanto à matemática, a escola decidiu adicionar mais 3 disciplinas ao programa uma semana antes, disciplinas que normalmente levariam cerca de 1 mês para serem totalmente cobertas, então certamente daria errado para a maioria dos alunos. Eu também tinha sofrido uma overdose acidental porque o médico me deu a dosagem errada, então eu estava quase completamente sem ela para a maioria dos testes. Quando meu pai viu os resultados, questionou por que eu não tirava notas melhores, que eu deveria tirar mais de 80% em todas as disciplinas e que deveria ter me lembrado do que aprendi antes. Ele diz isso sabendo que o currículo foi alterado e que eu mal estava acordado e não conseguia pensar direito durante os dias em que estava doente. Ele também disse coisas como esta é a sua religião. Por que você está tirando notas tão baixas e eu não gastei tanto dinheiro com sua educação para você tirar notas tão baixas? Acertei cerca de 65 a 78% em todas as disciplinas, exceto em matemática, que foi de 56%. Mais tarde, minha mãe me deu a notícia de que meu pai havia declarado que havia tirado a mim e minha irmãzinha de todas as mensalidades e outras atividades e que só podemos ir a lugares que não exigissem nenhum gasto de dinheiro, além de declarar que ele não pagaria nada relacionado à nossa educação ou outras despesas, alimentação, Wi-Fi, etc. Ele também gritou com ela e a chamou de todos os nomes sob o sol e disse coisas como você está espalhando mal em casa e você está arruinando as crianças dando-lhes dispositivos. Eu passo a maior parte do meu dia estudando ou fazendo arte e minha irmãzinha só pode usar seu tablet nos fins de semana, então esta afirmação é obviamente falsa. Este homem que quase nunca fica em casa,
Quase nunca fala com seus filhos ou esposa e os trata como escravos. Passa a maior parte do tempo em seu escritório ou em seu quarto e nunca perguntaria como estão seus filhos. Decidiu fazer isso antes do ano mais importante da minha vida. Neste momento estou em Trivandrum de férias porque os bilhetes foram comprados com um ano de antecedência. Ele nunca ligou ou perguntou como estava sua esposa ou filhos e apenas ligou uma vez para perguntar qual era o número da placa da motocicleta de minha mãe. Estou há 2 a 3 dias de voltar ao meu país de origem. Eu nem sei se ele nos deixaria voltar para casa. Minha mãe diz que daria um jeito de pagar nossa educação e outras coisas para que não devêssemos nos preocupar, mas ainda me preocupo que não seja o pior do que pode acontecer no futuro.